Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é a lição da Escola Sabatina, a lição de número 3, Imagens do Casamento. Antes de eu gravar e falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos aqui para a lição 3, Imagens do Casamento. O verso para memorizar, ou verso áureo, como vocês preferirem. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, verso 9. A Bíblia está repleta de histórias de amor que revelam poderosamente aspectos da salvação e do amor de Deus por seu povo. O relacionamento mais íntimo que existe, o casamento é uma escola, na qual se permitimos que seja experimentado da maneira que Deus planejou. Podemos descobrir lições profundas sobre o seu amor por nós, sobre nosso relacionamento com Ele e sobre tudo que Ele fez para nos redimir. As ideias atuais sobre amor e casamento têm distorcido nossa capacidade de apreciar o que Deus deseja nos ensinar por meio da aliança matrimonial. Embora o pecado tenha distorcido o casamento e tudo mais, essa instituição ainda pode ser um meio poderoso de revelar a verdade, inclusive a respeito das profecias, mais do que apenas nos fazer felizes. O casamento deve ser uma escola na qual aprendemos lições profundas sobre nós mesmos e sobre nosso relacionamento com Deus. Nesta semana, estudaremos aspectos positivos e negativos do casamento, a fim de entender melhor como Deus se relaciona com seu povo, o mesmo quando há falhas, e aprender algumas verdades sobre seu amor que nos ajudarão a compreender melhor os eventos dos últimos dias. Vamos aqui para a parte de domingo. Uma só carne. O casamento é uma das metáforas bíblicas que ressaltam mais profundamente a intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. Essa ilustração é usada com tanta frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante no Apocalipse, que é essencial que os estudantes da palavra compreendem o que Deus deseja comunicar ao usá-la. Pergunta número 1. Leia Gênesis, capítulo 2, verso do 23 a 25 e Efésios, capítulo 5, verso do 29 a 32. De que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade? Em certa ocasião, conversando com os fariseus, Jesus citou o relato de Gênesis sobre o casamento de Adão e Eva. Os fariseus rapidamente questionaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Que está lá em Mateus 19, verso 7. Moisés era considerado um dos fundadores da nação. Imagine questionar o Criador do casamento, colocando-o contra um de seus profetas. Uma das estratégias dos fariseus era tentar provar que os ensinos de Jesus contradiziam as Escrituras. Um casamento duradouro é marcado pela fidelidade. Era o ideal de Deus ao criar o ser humano. Infelizmente, a humanidade corrompeu esse dom fundamental de Deus. Pela importância que as Escrituras atribuem ao casamento, não deve ser coincidência que essa instituição divina sempre tenha sido atacada pelo inimigo. Junto com o sábado, ele é uma dádiva que recebemos do Éden, e ambos têm a intenção de mostrar o anseio de Deus por um relacionamento com suas criaturas. O casamento, que é a união entre duas pessoas imperfeitas, sempre produzirá conflitos. O casamento entre Cristo e a Igreja é a união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus
com aquilo que existe em um bom casamento. Aqui estão 3 princípios para o casamento. Primeiro, perdoe seu cônjuge, por mais que ele não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem merecermos. Segundo, aceite seu cônjuge com todas as suas falhas, assim como Cristo nos aceita em todas as nossas imperfeições. Terceiro, assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge, antes de você mesmo. Esses princípios fundamentados no Evangelho nos ajudam a entender como Deus se relaciona conosco. Eles fortalecem o casamento. Segunda-feira, a bela noiva. Em Ezequiel 16, apresenta uma ilustração surpreendente do interesse de Deus por seu povo e descreve a nação de Israel como uma criança abandonada que foi deixada em campo aberto para morrer. Deus a levou para casa. Deus deu banho nela e, quando estava crescida, casou-se com ela. É uma imagem poderosa de um casamento bastante improvável. Pergunta número 2. Leia Ezequiel 16, dos versos 4 a 14. O que a história dessa noiva nos ensina sobre as intenções de Deus para conosco? Deus disse a Israel que sobre seus cuidados a nação se tornou muito bonita. Ezequiel 16, 13. Quando o Senhor a encontrou pela primeira vez, ninguém a achava bonita. Ela foi rejeitada, deixada para morrer, mas, à medida que Deus expressava atenção por ela, ficou cada vez mais bonita, até que se tornou o centro das atenções do mundo. Na época de Davi e Salomão, reis de Israel, isso era especialmente verdadeiro. A rainha de Sabá viajou de longe para ver o esplendor de Israel, que está lá em 1 Reis, capítulo 10, verso do 1 a 13. No entanto, a beleza de Israel era um presente de Deus. A nação era bonita, as nações comentavam sobre ela, porque Israel era a noiva do Senhor. Deus disse: você era perfeita por causa do meu esplendor, que eu tinha posto sobre você. Ezequiel 16, 14. Isso é um tema recorrente na Bíblia. A noiva de Deus é bonita, não por causa de algo que ela fez, mas porque o Senhor derramou seu favor sobre ela e a tomou assim. De igual modo, somos belos aos olhos do céu, não por causa de algo que fizemos para merecer isso, mas pela graça que Deus nos deu. Somos belos por estarmos revestidos com a justiça de Cristo, que é a justiça de Deus em pessoa. 2 Coríntios 5, 21. Tudo estava bem, até que algo aconteceu, mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Ezequiel 16, verso 15. Fomos criados para refletir a glória de Deus, mas quando as criaturas pensam que sua beleza vem delas mesmas, essa beleza perde seu valor e surgem problemas. Quais são os perigos de confiar em nossa beleza? Pensamos que temos méritos ou algo que nos torna merecedores do amor de Deus? Como evitar o orgulho espiritual? É uma pergunta. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que refletir nisso. Parte de terça-feira. A esposa prostituta de Oséias. O pedido de Deus ao profeta Oséias foi uma das tarefas mais estranhas que ele já deu a um de seus servos, casar-se com uma prostituta. Mas Deus usou Oséias para nos ajudar a compreender, a partir de sua própria perspectiva, a dor do pecado e da rebelião humana. Deus amou e escolheu uma esposa, Israel. Ela o traiu inúmeras vezes. Ainda assim, surpreendentemente, ele a aceitava de volta e a restaurava. Pergunta número 3. O que é a prostituição mencionada na Bíblia?
Que lições a igreja aprende com a história de Oséias? De que maneira os cristãos repetiram os pecados de Israel? Está lá em Oséias capítulo 1, verso 2, capítulo 3, verso 3, Apocalipse 17, verso 1 e 2 e Apocalipse 18, verso do 1 ao 4. A Bíblia revela que os erros de Israel no Antigo Testamento seriam repetidos pela Igreja de Cristo. O povo de Deus, com a qual ele fez uma aliança, se desviou completamente antes do exílio de Babilônia, imitando as práticas idólatras das nações vizinhas. A tragédia é que o povo de Deus, a partir do período do Novo Testamento, acabou fazendo a mesma coisa que o seu povo do Antigo Testamento havia feito, levando à transgressão e apostasia que permanecem até hoje. Em ambos os casos, o povo de Deus se afastou do relacionamento com ele, procurou supostas soluções humanas para os seus problemas. A palavra que Deus usou no livro de Oséias mostra que ele não estava apenas tentando nos mostrar o que fizemos de errado, mas como se sentiu diante disso. Quem já foi traído pelo cônjuge pode ter uma pálida noção dos sentimentos que nossa infidelidade a Cristo despertam nos seres celestiais. Talvez as partes mais surpreendentes da história de Oséias seja o que ele fez para redimir sua esposa rebelde. Quando lemos o último convite à humanidade, chamando o povo de Deus para sair de Babilônia, é impressionante que ele o chama de povo meu. Apocalipse 18, verso 4. E não de desconhecidos. Ele os conhece profundamente e os ama. Quando o mundo avança em direção ao seu momento mais sombrio, Deus ainda oferece o preço da redenção que ele pagou para nos comprar de volta com seu sangue. A cruz de Cristo, mais do que qualquer coisa, mostra o desejo intenso do Senhor de salvar seu povo rebelde. Parte de quarta-feira, Isaac e Rebeca. Quando Abraão já estava idoso e, sem dúvida, pensando nas promessas que Deus lhe havia feito sobre seus descendentes, em Gênesis 15, verso 5, ele deu uma tarefa solene ao seu servo, mais velho e de mais confiança. Aqui é a pergunta número 4. Leia Gênesis 24, dos versos 1 ao 4. Por que era tão importante para Abraão que seu filho não se casasse com algumas das filhas dos cananeus? Em Gênesis 24, verso 3. A advertência de Abraão parece exclusivista. No entanto, essa questão era espiritual, não étnica. Era teológica, não nacional. Abraão sabia que as práticas religiosas de Canaã eram moralmente corrompidas e envolviam a adoração a falsos deuses. Para Isaac, seria fácil cair nessas práticas se ele se casasse com uma cananeia. A história de grande parte do antigo Israel e até mesmo da igreja ao longo dos séculos revela que o povo de Deus, que deveria testemunhar ao mundo, muitas vezes imita o mundo em seus falsos ensinos e crenças religiosas. Um dos maiores exemplos disso é a introdução do domingo, o dia pagão do sol no lugar do sábado bíblico, uma realidade que desempenhará um papel bastante destacado nos últimos dias. Pergunta número 5. Leia Gênesis, capítulo 24, dos 57 a 67. Que lições aprendemos sobre Cristo e sua igreja a partir dos detalhes que encontramos nessa história? Por exemplo, o que aprendemos sobre o nosso estado pecaminoso a partir do fato de que Rebeca era uma parente distante e afastada de Isaac? Estamos ligados ao nosso Criador, pois fomos originalmente feitos à sua imagem. Apesar da separação de Deus provocada pelo pecado, somos considerados a noiva certa para Ele, ainda que, por causa de decisões erradas, possamos tornar o casamento turbulento. Deus ama sua noiva, que somos nós.
mais do que nós os amamos, quais escolhas fortalecem nosso amor por Deus? Quais escolhas enfraquecem esse amor? Parte de quinta-feira. A prostituta é julgada. Pergunta de número 6. Os seres celestiais comemoram duas coisas: a destruição da prostituta e o casamento de Cristo com sua noiva. Esses dois eventos demonstram ao mesmo tempo o caráter justo e amoroso de Deus, que está lá em Apocalipse 19, versos do 1 ao 9. A infidelidade conjugal tem um preço doloroso. Os filhos e outras pessoas sofrem profundas consequências. Até o mais paciente dos cônjuges, ao ser traído, acaba descobrindo que há um momento sem volta, depois do qual é impossível restaurar o casamento. Quando este mundo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento, não haverá sentido em dar continuidade à história da terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. Mesmo que Deus e os seres celestiais sintam tristeza pelos perdidos, os que sofreram sob o domínio do pecado podem comemorar, porque ele finalmente terá acabado e o mundo será restaurado à condição para a qual Deus o projetou inicialmente. Desta vez, ninguém mais se afastará novamente de Deus, porque todos terão aprendido, de modo mais difícil, que ele estava certo sobre as consequências de nos separarmos dele. Pergunta número 7. O que a ilustração do casamento significa em Apocalipse 21, versos do 1 a 4? E por que ela nos traz tanta esperança? Em que essa certeza se baseia? O casamento, uma união para toda a vida, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja é que o marido e mulher devem revelar um ao outro. Ellen White, Testemunho para a Igreja, página 43. Cristo sofreu uma dor inimaginável quando a humanidade o rejeitou e entregou a falsos deuses a afeição que lhe pertence. Mesmo assim, ele se entregou por nós, recebendo a punição por nosso adultério e infidelidade, para que, se nos arrependermos e nos afastarmos desses pecados, possamos receber a vida eterna. Parte de sexta-feira, estudo adicional. Leia João, capítulo 2, verso do 1 a 11, Mateus 22, verso do 1 a 14, 2 Coríntios, capítulo 11, verso do 1 ao 5 e Mateus 25, versos do 1 a 13. Quando vemos as informações disponíveis na Bíblia para nos ajudar a compreender as profecias, podemos ser tentados a usá-las de modo equivocado. Alguns enfatizaram tanto os símbolos e as figuras de linguagem das histórias bíblicas que acabaram tratando esses relatos como mitos. Embora existam figuras de linguagem na Bíblia, Deus utilizou eventos reais que envolveram pessoas reais para ensinar verdades sobre o seu relacionamento com a igreja. O casamento em Caná traz lições sobre a metáfora do casamento, usada nas profecias, mas esse casamento foi um evento real. A palavra de Cristo forneceu ampla provisão para a festa. Assim também sua graça é abundante para apagar as iniquidades. Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, página 110. Deus nos tem dado essas coisas, e sua bênção acompanhará o estudo reverente das Escrituras proféticas, feito com oração. O Desejado de Todas as Nações, página 177. Então esse foi o estudo, meus queridos irmãos, da lição 3. Da lição 3 da Escola Sabatina, que tem como título Imagens do Casamento. Aqui nós aprendemos o quê? O casamento, ele tem que ser de fidelidade. Você tem que ser fiel à sua esposa e a sua esposa tem que ser fiel a você.
O casamento nós temos que ter com Deus também. Nós somos a noiva de Cristo. Então, o que significa a noiva? É a igreja. O que significa a mulher em profecia? A igreja. Então, nós somos casados com Cristo. Então, nós temos que ser fiel a Cristo, fiel em sua palavra. O casamento é isso. É isso que nós aprendemos aqui na lição 3. Imagens do casamento. Quando o homem deixa a sua casa, a casa dos seus pais, o que ele faz? Ele se une à sua mulher. E o que os dois se tornam? Uma só carne. O que é uma só carne? É ser unido, você e a sua esposa. Vocês fazer as coisas juntos. Pensar juntos. Agir juntos. Isso é ser fiel um com o outro. O casamento é isso. Fidelidade um com o outro. Então essa foi a lição 3. Imagens do casamento. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre em seus corações. Que vocês tenham uma boa semana. Amém?